Salve, rapaziada! Hoje, segunda-feira, já vamos para umas torcidas aí, péssimos para outros, mas para você, amigo São Paulino, você que torce para outro time que gosta de nos acompanhar, vamos bater um papo aqui hoje. E eu tô para fazer esse vídeo, falar sobre esse vídeo, essas coisas aí há um tempinho, para ver se, não sei se eu tô errado na minha análise, ou se dá um choque em uma parte da torcida. Sei que o vídeo não alcança muita gente, mas acho que o torcedor pode até concordar, né? Ontem a gente viu aí o Palmeiras empilhando mais uma taça. Impressão que dá o Palmeiras vem sendo campeão aí. A cada 3 meses você vê o torcedor palmeirense comemorando alguma coisa, né? Isso é reflexo do bom trabalho que foi feito lá atrás com o Paulo Nobre, depois com a chegada da Crefisa, da Leila. O time é sempre competitivo. Claro, para mim não é só a gestão. Para mim eles acertaram muito no técnico. Porque até antes disso, o Palmeiras, beleza, ganhou uns brasileiros e tal, mas ainda não tinha aquela. Não chegava tão forte, tão competitivo. Hoje você chega já sabendo que o Palmeiras é campeão. Só não ganha porque tem um Flamengo ali que disputa um pouco, que disputa com o Flamengo, com o Palmeiras, mas que é muito difícil de ser batido. A gente viu na última Libertadores. Contra o Galo, ficou com 2 jogadores a menos e passou. Contra o Atlético Paranaense ficou com 1 jogador a menos e quase foi para a final da Libertadores. Copa do Brasil sempre chega, brasileiro sempre chega. E por que essa receita? Por que essa receita de sucesso, né? Teve o Paulo Nobre ali que, quando o Palmeiras já não tinha mais para onde ir, que eu sempre falo isso, o Palmeiras não tinha mais para onde ir, já estava na Série B, estava difícil. Os conselheiros pensaram no Palmeiras e deixaram o Paulo Nobre entrar e fazer o que quer. Toma conta do clube, ele investe o seu próprio dinheiro, ele sabe para onde está indo e tudo deu certo. Foi a reforma do Allianz. Com isso foi chegando a Crefisa, o time foi ficando competitivo e lógico, e isso acarreta em sucesso. Logo disputa mais, ganha mais título com premiação, ganha mais cota de TV, sócio torcedor aumenta, público no estádio aumenta, vendas de produtos oficiais aumenta, então lógico que o time sempre vai ficar lá em cima, né? Mas eu sempre falo, é porque o Palmeiras não tinha mais como fazer, estava atolado em dívidas já na época, já não era dívidas igual hoje, mas o dinheiro naquela época era mais baixo, né? Hoje as dívidas são altas, o dinheiro tá rolando aí. O problema que eu falo aqui no São Paulo, o São Paulo dá dinheiro. Ainda, com todas as situações, com todas as dívidas, o São Paulo dá dinheiro para algumas pessoas. As pessoas ganham dinheiro com o São Paulo. É a mesma coisa no Vasco. O Vasco já caiu um monte de vezes. Não tinha mais o que fazer no Vasco. Para salvar o Vasco tinha que virar uma SAF. Botafogo não dava dinheiro, não tinha que fazer. Aí os caras pensam no clube, no time do coração. Se é que lá no São Paulo os caras são torcedores do São Paulo, né? Mas aí pensaram no time e viram SAF para salvar a instituição. O problema é que o do São Paulo ele ainda dá um dinheirinho. O São Paulo consegue empréstimos com o banco. Então, pessoas lá, eles ainda fazem o quê? Vamos tentar salvar o São Paulo? Porque isso aqui é boca, irmão. Nossa mamadeira. Você entendeu? Se conseguirem reestruturar o São Paulo da forma que querem aí e conseguirem continuarem no comando, porra, é boca. É cara que coloca jogador lá dentro. Vide Aidar, que foi impeachmentado. Por quê? Por causa de negociação de contrato na época com os jogadores que ganhava comissão. Então é gente que ganha comissão em cima de negociações, de tudo do São Paulo. Então essa é a verdade. O São Paulo ainda está nessa situação, não vai aceitar ninguém com investidor, porque o cara quer saber para onde o dinheiro dele vai. Os caras têm medo de perder autonomia ali dentro do clube. Ficar perpétuo no poder. Certo. Se perpetuar no poder. E eles não gostam de falar para onde o dinheiro do São Paulo vai. Porque eu não caio nessa de superávit, sendo que o São Paulo deve salário. Sendo que o São Paulo tá pegando um monte de empréstimo. Deve Atlético Goianiense, deve o time que pegou o Caleri. Eu entendo que quer pegar empréstimo para quebrar as dívidas que estão próximas e prolongar elas, beleza. Mas isso traz um retorno que, se o São Paulo fazer um time competitivo, se o São Paulo voltar a brigar por títulos, se o São Paulo ficar pegando empréstimo só para trocar dívida, pagando mais juros e não ser competitivo, não voltar às grandezas, isso aí vai ser um tiro no pé que vai ser pior para os próximos presidentes que assumirem o clube.
Porque imagina, você pega um São Paulo cheio desses empréstimos aí, com uma dívida mensal já grande para pagar de empréstimo, numa Série B, sem receita, de cotas, sem nada. Como que vai fazer? Sem dizer que o ano passado São Paulo pegou vários empréstimos e quinta-feira agora da semana vai ter votação para pegar mais empréstimos. Então quando nós temos uma lista, é uma lista de banco. Aí quando você vai comprar um jogador e não tem dinheiro para comprar, o jogador pede, eu quero uma garantia, um aval. Aí tem banco já não tá dando mais. Aí você pega... no São Paulo tem torcedores bilionários. Lógico que tem torcedores bilionários. Que vem o São Paulo com grande oportunidade de crescimento. Igual foi a Crefisa com o Palmeiras, que cresceu junto. Mas quem vai investir um dinheiro vendo tudo que está acontecendo, sem saber para onde o dinheiro vai? Não tem transparência nenhuma, na verdade. Não tem a transparência. Se fosse São Paulo se reestruturar, eu bato nessa tecla há anos. Se eles quisessem reestruturação, cara, não teriam vendido muitos jogadores da base que subiram para comprar outros perebas. Olha os jogadores do São Paulo que subiram sem o São Paulo... sem conquistar nada do São Paulo. Foi Militão embora, Antony, David Neres, Luiz Araújo, teve dupla de zagueiro Tuta e Morato que não chegaram nem a subir para o profissional e já foram vendidos. Brenner, olha o tanto de jogador bom que... Então, não vou falar que o São Paulo se tornaria uma máquina, mas poderia ter segurado e montado um time competitivo sempre brigando, poderia ter conquistado algo e vender os jogadores com um preço maior. Venderam os jogadores a dinheiro de pinga, cara. Aí você vende um jogador ali por 50 milhões, um moleque promissor, para trazer um Pablo por 30, para trazer um Tietê por 20 e poucos, certo? Trocando 6 por meia dúzia, fazendo tudo errado. Por quê? Porque tem gente lá no São Paulo ainda, não é à toa que os jogadores são vendidos. Vende aí que eu preciso do meu dinheiro, cara. O empresário fala, vende esse, pega esse, mas não vou pegar ele. Não, você vai pegar. Mas pra mim não serve, não. Pega ele porque você tá me devendo aquele dinheiro, aquele. Muitas coisas acontecem assim. Então, o São Paulo é o seguinte, vai ter que, sei lá, o time encaixar, sair vencendo tudo com os jogadores que tem, ou a gente só vai ver um São Paulo talvez ficando igual um Palmeiras aí, quando não tiver mais pra onde ir. Quando tiver a Série B, tiver afundado em dívidas, que não tem mais o que fazer, não tem como ninguém ganhar mais dinheiro, e aí sim, São Paulo vai ser passado para pessoas competentes, que saibam administrar um clube, um futebol, que não é só administrar as finanças do clube, tem que administrar o futebol. E tem uma coisa também, que aí você pode dar uma transparência maior com o torcedor e chegar no torcedor e falar, torcedor, nós vamos passar uns 2 anos de sufoco aí, com um time mediano para se manter, porque nós estamos fazendo uma reestruturação para trazer mas vamos pagar tudo para trazer que nós tá pagando. Agora não dá, não vem, é como você falou de superávit, porque assim, você não vê, eu vou ser sincero, você vai no Morumbi, você não vê um banheiro decente, de primeira, você vê um monte de coisa, tudo uma coisa agora, aí você vê, social faz trampo, coisa bonita, reforma de não sei o quê, mas da onde sai todo esse dinheiro? Sai do futebol. Mais investimento no futebol mesmo que tem que fazer, não dá. Mas por quê? Porque aí eu garanto a perpetuidade do cargo, o amiguinho do conselheiro. O São Paulo tá isso, São Paulo tá isso, tá perdido. Fora as contratações, técnicos, planejamentos errados. Longe assim de falar, eu sei que tem gente que não concorda, mas ontem assistir na final do Carioca, você vê o Fluminense jogando, você vê o time do Diniz, que já vem bem desde o ano passado. O Fluminense é um time que virou o ano e a gente já falou, vai vir mais forte esse ano, porque trouxe Keno, trouxe Guga, trouxe bons jogadores, trouxe Marcelo, certo? E a gente viu ontem o resultado de um time do Diniz, uma máquina, talvez o melhor futebol do Brasil hoje. Assim, de se assistir, sempre cria chance, o time é bem treinado, a gente vê a mão do treinador, e ontem finalmente o Diniz foi coroado aí com um título aí que ele tanto merece. Sei que tem torcedor que não gosta do Diniz, acha que ele passou muitos vexames, realmente passou uns, mas aquele contra o Mirassol foi um acaso, contra o Lanús, porra, quem assistiu aquele jogo do Lanús foi um jogão da porra. São Paulo tomou um gol no último chute lá numa falha, mas não deixa de ser eliminado, né? Pré-Libertadores e tudo mais. Mas conseguiu fazer o São Paulo jogar um bom futebol, com padrão. Pôs na cabeça, chegou todo torcedor sonhar com o título brasileiro. Sem reforço, ele conseguiu fazer Bremer jogar, Lisieiro, Igor Gomes. Ele tinha Pablo, Vitor Bueno. Trouxe só um Luciano, que estava encostado no Grêmio com reforço. O São Paulo chegou ali a terceiro.
teve muito perto do título, teve toda essa briga aí com o Tietê e tudo mais, mas que eu tenho para mim que não foi esse o motivo. Teve troca de presidência na época, muitas falas, muitos bastidores, a gente não sabe como que o jogador reagiu. A gente sabe que a merda que é o São Paulo que não vive com as contas em dia, não paga o salário dos jogadores em dia. Então, ontem eu vi assim, fiquei feliz pelo Diniz. Puta, queria muito, nunca escondi, sou fã do Diniz, queria muito ele no São Paulo. A São Paulo seria um time mais competitivo, com um padrão melhor, mais bem treinado. Mas fiquei muito feliz. A gente tem que se contentar com o Rogério Ceni aí. Torcedor achar que tá bom, passou os mesmos vexames e a gente não vê evolução no São Paulo. Isso rapidinho que eu queria bater rapidinho, é que eu vejo muito, alguns dizendo, não, Diniz passou vexame com o Mirassol, com o Lanús e tal. Aí eu falei, só que ele apresentava um futebol bonito, ainda era um futebol bonito. Você acha que você olhava, quando o São Paulo foi quase ganhando o Brasileiro, todo mundo falava, aí deu uns problemas. Só que parece que esquece que quando o Casares assume, o Casares já chega e dá uma declaração, temos reformulação e grande parte do elenco, eu não renovo o contrato. Os caras já sentaram. Já chegou já com a faca no pescoço. Foi de demissão já. Devendo para um monte de gente, um monte de problema, aí você vê tudo isso. Então, assim, só que hoje você vê, eu não deixei de ter mesmo um vexame, porque perder pro Água Santa para mim, vexame mais vexame. Foi. Perder do jeito que perdeu pro Del Valle, vexame mais vexame. E outra assim, mostrando um futebol horrível, porque nós chegamos até o que barranco. Então, e tem torcedor ainda que passa pano ainda pro Ceni e tudo mais. Não é só ficar criticando o Ceni, mas eu não gosto. No Olivo, não vejo padrão, não vejo futebol. Talvez se ele tivesse outro cargo, não tem, cara. E com o Diniz eu acho que o São Paulo poderia ser melhor. Mas tô feliz por ele, mas é só um erro de planejamento também. Com o Crespo, o São Paulo também apresentou um bom futebol. Lembrando, gente, que o Crespo foi campeão paulista, ele pegou um São Paulo do Diniz. Assim, porque acabou, na época da pandemia, acabou um brasileiro aqui, na outra semana começou o Paulista. O que o Diniz fez? O Diniz, ele é um treinador que ele potencializa os seus jogadores, ele não diminui, ele não tenta inventar, criar nova posição para o jogador, nem nada. Ele potencializa, ele fez Perebas conseguir fazer tabela, fazer lançamento, se posicionar em campo, se movimentar. Então é isso que o treinador tem que fazer. E o Crespo, ele pegou um São Paulo que vinha sendo treinado pelo Diniz, que já sabia fazer tudo isso. Ele só botou uma mão dele taticamente e teve o título e teve o problema no Brasileiro, mas que ele deixou no mesmo lugar que o Ceni deixou na mesma rodada do ano passado. Isso. E que o São Paulo não deveria ter trocado de técnico, deu um tiro no pé. E por outro lado aí também, falando da final, teve o VP do Flamengo. Todo mundo viu que o Flamengo não ia dar certo com o VP, por tudo que começou, o futebol que não apresentava, teve uma pausa de 2 semanas, certo? E decidiram manter para a final. O resultado, uma humilhação igual o São Paulo passou o ano passado contra o Palmeiras. Hoje, quem sabe, até agora não mandaram ele embora. Mas o meu medo acontecer a mesma coisa com o São Paulo. Chegaram no começo do Brasileiro. Não mandou o Rogério Ceni embora, quis manter, beleza. O primeiro jogo, São Paulo ganhou 2x0 do Tigre lá. Não se é o iluda. Tigre. Time 1. O Flamengo ainda ganhou 2x0 do Fluminense. O São Paulo não ganhou do Tigre, que é um time ruim da Argentina. O time argentino tá na Sul-Americana, é ruim, cara. E tenho medo agora de vai começar Brasileiro, Copa do Brasil e ver como que São Paulo é e falar assim, pô, merda, tem que mandar embora. E perdeu 2 semanas, perdeu talvez um Dorival para um outro time e tudo mais. Perdeu treinadores aí que poderia vir para o São Paulo. Então vamos aguardar aí. Mas você quer falar alguma coisa? Não, é que o São Paulo é complicado. Eu vou ser sincero, eu fico assim olhando e falo, você olha os planejamentos de agora, você fica assustado. Assustado, porque você vê, e ao mesmo tempo é o que você falou, você vê jogadores que, ontem falando um pouco rapidinho do Diniz, jogadores que você fala com toque de bola que ele foi aprimorando. Você vê no São Paulo precisa do meia, contrata o meia, ele joga de lateral. Aí você pega um meia, contrata o meia, ele joga de centroavante. Porque é o seguinte, o técnico, o Rogério Ceni, não só criticando, mas o Rogério Ceni, ele não monta o time de acordo com a característica dos seus jogadores. Ele monta o time e faz os jogadores ser aquilo que ele quer. Na cabeça dele. E não dá certo. Nós temos essa dificuldade. Voltando a tudo aí, acarretando esses anos de fracassos aí do São Paulo, dessas gestões horrorosas,
Hoje saiu uma notícia aí do ranking aí de torcida aí, que São Paulo foi ultrapassado pelo Palmeiras, né? O Palmeiras pega a terceira colocação e o São Paulo fica em quarto. Eu, Vitor, não sendo clubista e tal, não acredito nessa pesquisa. Não acredito, não tem... Sei lá, porque pra mim o Atlético Mineiro não tem mais torcida que o Vasco, que é o que tá nessa pesquisa aí. Mas acredito que o Palmeiras também sempre foi lá ali. Não vou falar que assim, como o Palmeiras passou rápido, porque, pô, São Paulo viveu décadas muito boas aí também, principalmente no começo de 2000, e o Palmeiras não, e essa distância assim não foi tirada, não foi aumentada rápido. Assim. Então, o Palmeiras começou nessa fase aí 2015, uma criança que tinha uns 7 anos, hoje ela tem o quê? 14, 15 anos. Então, ela já é palmeirense, mas não entra muito na isca. Mas eu acredito que se continuar do jeito que está, daqui uns 4, 5 anos, sim, o Palmeiras ultrapassará o São Paulo como a terceira maior torcida. São Paulo, e provavelmente vai, porque o time está estruturado, vai ganhar tudo. São Paulo sabe-se lá quando vai ganhar, né? Então acredito que, eu já falei isso num vídeo, com o tempo, porque criança nenhuma quer torcer pro São Paulo, time que não ganha, que só passa vexame, só passa humilhação, daqui a pouco tem um rebaixamento, quem vai querer torcer pro São Paulo? Então, é questão de tempo aí pro São Paulo perder esse posto. E esses canalhas deveriam saber que o maior produto deles é a torcida. Porque sem torcida, ninguém ganha dinheiro, irmão. Ninguém ganha nada. São Paulo não vira nada. E se perder isso, se perder a torcida, aí fecha o clube de vez. E ó, galera, e é uma das coisas que a gente fala assim, você fala financeiramente, eu até concordo financeiramente, mas é como o Vitor falou, uma coisa assim, ó. Palmeiras fez uma reestruturação de lá de trás para cá, Paulo Nobre, só que assim, esses presidentes que do Palmeiras, a administração do Palmeiras, quase não aparecem. O protagonista é o time, é o elenco. Até o técnico, com toda a sua autoridade, todo o seu poder, ele não é o principal. Ele aparece, mas nem tanto. Ele aparece porque, pô, ele é muito vencedor, né? Porque ele me dá declaração, e declarações que ele chega e fala assim, não... Eu treino, mas dentro do campo, quem decide o que vai fazer ou não na jogada é jogador. E aí ele diz depois também assim, ele deu uma palavra que eu achei maravilhosa esses dias atrás, quando perdeu do Água Santa o primeiro jogo, logo quando ele virou e falou assim, se perder esse título em casa vai ser o maior vexame, vai ser uma vergonha. Já aí tudo, né? Eu vejo o presidente do São Paulo, todo mundo dizendo, perdemos para o Água Santa, mas o Água Santa é finalista. Aí eu vejo nós tomamos um baile do São Bernardo dentro do Morumbi, e aí o técnico dizia assim, agora nós aprendemos como jogar fisicamente com o São Bernardo. Então, quer dizer, tá apequenando cada dia mais. Aí eu também começo a me colocar no lugar do jogador e começo a olhar e falar, pô, os caras não valorizam nós. Por quê? Porque, infelizmente, no São Paulo tem um técnico que quer ser maior que todo mundo, o protagonista, quer ser maior que o clube, e tem uns presidentes, uns blogueirinhos, que só quer aparecer, mas na hora que precisa, é omisso. Tem pulso firme. De pulso é omisso. Aí você vê aí, torcida pressionou no Flamengo, parece que a Globo deu o quê? O VP foi mandado embora, 3 meses, ganhou 15 milhões, mas os caras não estão preocupados com isso. Porque estão vendo que não vai dar resultado. O nosso, estamos presos em coisas que tá isso. Mas, como se diz, bola pra frente... E vamos torcer aí por futuro melhores. E esse futuro começa amanhã. 9h30 da noite, primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Ituano. Contra o Ituano. E eu sempre falei desde o começo, eu não ponho nada de contra o Tigre. Eu quero ver agora, quando nós começar a jogar a Copa do Brasil, jogar com um time grande, Campeonato Brasileiro, aí que eu quero ver o que vai dar, porque eu não vi. Então o São Paulo joga contra o Ituano amanhã, o primeiro jogo, que será, às 9h30, certo? E aí o que acontece? É provável o mesmo time, só vai mudar um. Caleri volta. Volta o Caleri. E pelo que eu vi, Michael vai continuar como lado esquerda, vai ser Mendes e Nestor. Aí eu pergunto pra você, um cara falou, o Luan não quer renovar. O cara olha e fala, eu vou ser terceira ou quarta opção, pra que eu vou renovar? Eu fico meio assim, porque os caras estão com o pé. E é isso. E aí você vê como o São Paulo é tão amador, que o São Paulo vai lá e contrata um lateral que não pode jogar a Copa do Brasil. É pra você ver como... Não, mas é pra você ver como que é. Agora você fica com o lateral, agora você vai fazer algum com o Orejuela. Voltou. Sem mais fazer nada. Porque tem Rafinha, Orejuela,
tem Natan, tem Igor Vinícius. Sabe, são coisas no São Paulo que é tipo que você falou, não tem o dinheiro e vou contratando o que pode. E é isso no São Paulo. É isso, então. A gente volta amanhã aí depois do jogo do São Paulo. São Paulo e Ituano vai começar a Copa do Brasil. Busca de um sonho do primeiro título, né? A gente volta aí pra falar mais sobre o jogo. Valeu? Tamo junto, é nóis. Se inscreva, deixa o like aí no canal do Chiquinho, comenta aí o que achou e até mais.